Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus. E vamos que vamos para mais um bate-papo. Estamos aqui eu, Fernando, Wagner, pronto para trocar aquela ideia comunitária. Boa noite, meus amigos. Boa noite, irmão Wagner. Tá tudo bem, Wagner? Tá bem, tá ótimo. Você Por tá que comigo? Você tá me perguntando? Você tá comigo? Estamos juntos nessa caminhada, nessa empreitada. Tá tudo bem aí, Lucão? Tudo bem aí? Tudo bem? Cerâmica de Jeová. Tá todo mundo acordado? Cerâmica. É azulejo. Azulejo, é cerâmica. Tem a ver. Não deixa de ser, né? Depende. Eu tô certo, mas tô Ele certo. arrumou Mas tem que uma explicar nova. esse negócio. É a segunda vez que vocês falam disso, eu não sei o que é. Explica, Renato. É o Ítalo, que É é o um meme, intérprete. né? É um meme, É um meme. de um áudio. E como que é o áudio O cara lá? fala um monte de gíria, né? Pentecostal. Gíria pentecostal. E como que é? Fala aí. Aí uma delas é Como azulejo. vai, ô, boca de... Azulejo do céu. Azulejo do céu. Agora eu entendi. Por isso que a gente chama só o azulejo, né? Ah, tá. Tem um complemento. Sim. E aí, azulejo do céu. Esses crentes é criativo, hein, meu? Pelo amor Boca do de quê? Deus. Como que é lá? Boca de fogo, sapatinho de algodão, Metralhadora de Jeová. metralhadora de É o Jeová. Wagner, a Nossa, metralhadora. corta a cana. É isso Boa aí. noite, boa noite, Wagner. Boa noite. Graças a paz. Ou bom dia pra quem tá irmãos, assistindo irmãs. agora pela manhã, boa tarde. Depende do horário, Estão né? comigo uma hora dessa ainda, não? Exato. Vamos dar spoiler. Que hora nós estamos gravando? Fala pro povo aí que hora nós estamos 10 e gravando. meia da 10 e noite. meia da noite. Começando. Então por isso que tá esse aqui. Você tá comigo? Não tá, Tá comigo? comigo, Porque o dormiu. cansaço começa a bater. Mas é isso. Graça e paz. Sejam todos e todas maravilha. bem-vindos. Bora. Bem-vindas. Vamos compartilhar mais uma porção da palavra de Deus, do bom evangelho de Jesus Cristo. irmão tá saudoso. Né? 10 e pouca da noite na gravação, mas Tá dando um beijo na flor. Tá? Deus é bom, romântico, Deus é menino. bom, olha Assim aí. que o pessoal fala, né? Vai dar oportunidade. Vem aqui, fulano, dar um beijo na flor. Isso é antigo, hein? Você tá acusando idade, Daqui a viu, pouco meu ele amigo? vem saúdo. Tá acusando. Motivo a de primavera tá chegando Motivo e ele, de grande alegria. pra não ficar só nas minhas palavras, Que o Espírito Santo fale melhor aos seus corações. os chavões. É isso. Muito bem, bem-vindos e bem-vindas. Vamos agora ler. Vamos ler a orar Bíblia. antes da gente ler? Orai-vos. Deus bendito, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer, Pai, pelo privilégio e a graça que o Senhor nos concede de estar hoje partilhando da Tua palavra. Amém. Que por meio dessa leitura eu possa ser edificado, os meus irmãos e aqueles que nos ouvem posteriormente também. Obrigado pela vida, obrigado por poder estar aqui, por esse privilégio que o Senhor nos dá e que de verdade nós possamos ser um instrumento em meio às nossas conversas, em meio à leitura da Tua palavra, para que ajude aqueles que nos ouvem a compreender a Tua palavra e passar a praticá-la, Pai. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém e E amém. a hora do resumo? Agora tá, o resumo tá na ponta, hein? Dá para resumir a 6 mãos, 3 mentes, Olha hein? que maravilha, hein? Porque, para quem não sabe, a gente gravou agora há pouco. Mas foi legal, né? Estamos no segundo tempo, né? Exato. O primeiro tempo foi o capítulo 3, do verso 1, do versículo 1 até o versículo 6. A narrativa, a cena do homem com a mão ressequida, hein, Fernando? Ó, a mão Fernandinho. atrofiada. Aleijado. Rendeu, né, meu? Rendeu que maravilha, bastante hein? reflexão, coisa boa. A gente falou um pouquinho. O pano de fundo era o sábado, né? Armaram uma arapuca para Jesus para ver se ele ia curar no sábado mesmo. Então a gente falou que até essa cena possivelmente foi armada pelos fariseus que queriam prender Jesus, queriam ter argumento para matar Jesus, para levar a cabo o plano maquiavélico deles. E aí colocam esse homem que tinha um problema na mão, e a gente desenvolveu bastante sobre esse problema na mão, né? Se ele nasceu se ele desenvolveu durante a vida esse problema. Para quem quiser saber, volta uma casinha, né? E Jesus, então, dá um checkmate para os religiosos ali na sinagoga, fala que é lícito, eu posso curar,
É permitido fazer o bem ou o mal, curar uma vida ou matar, né? Ou deixar morrer. E aí Jesus fica indignado com o silêncio dos religiosos, que são aqueles que deveriam apontar para o reino de Deus, que deveriam apontar para Deus, para a verdade, para a justiça, mas eles se silenciam diante da pergunta, que a gente falou que é óbvia, né? E Jesus tem, então, um profundo entristecimento, porque eles não foram capazes de dizer, não, é lícito fazer o bem, é lícito curar, é lícito trabalhar em prol da vida. E aí Jesus traz, então, esse homem para o centro, cura esse homem, pede para ele estender a mão, e ali a mão é restaurada, né? Os fariseus, vendo isso, vai sair e montar um plano junto com os herodianos para matarem Jesus, né? Para levar a cabo a intenção deles. Então, resumindo, objetivamente é isso. Mas eu aconselho você a ir lá e assistir, porque saiu coisa boa de reflexão aqui, né? Como é que a gente brincou no final? O atrofiar do coração dos fariseus, né? Foi. É uma ilustração boa. O Evangelho usa a mão atrofiada de um homem, mas o contexto é que o coração dos homens já tinha se atrofiado, né? Tava quebrado, né? Quebrado, murcho. Murchinho. É isso aí, o resumo é esse. E agora nós vamos pro que Fernando, se não quer ler de segue. novo? Fernando, Não, quer ler de novo? aposenta essa Bíblia aí um pouquinho. Vamos ler na minha agora. Foi a ressequida que gerou toda aquela discussão. Foi o Porque termo de ressequimento. se fosse o termo, esses termos Nutella aí... Vou beber uma água para fazer uma leitura. Cid Moreira, peraí. Olha. Meu Deus. Fernando era amigo de Cid Moreira, sabia? É mesmo? Cid Moreira fez trabalho lá na Alfa Mídia, na empresa, lá uma época. Mas eu deixo esse assunto para outro podcast. Capítulo 3, versículo 7. Jesus é procurado por uma multidão. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém, amém e amém. E aí, manos, o que vocês estão caçando de bom aí? Já tem revelação do céu aí?
Tô vendo A que vocês gente tá estão... caçando um grego aqui. É, uma tô palavrinha vendo. aqui no celular. Que bom. É sinal que vem coisa boa. Olha. Vamos e aí, lá. Fernando? E aí, Fernando? Você que não falou nada até agora. No episódio Olha anterior, só, o meu e aí amigo. foi e aí, Renato. aí? Agora é o e aí, Fernando. Jesus retirou-se com os discípulos para o mar. Vai, ó, tô dando, pôr na bola na marca do pênalti. Mas não sou muito bom, não. Eu sei. Futebol, não sou muito bom, não. Se eu tivesse, Pega com a mão. se eu tivesse continuado Fica no gol. na adolescência, eu era bonzinho. É. Pelo menos jogava, né, nos times da escola, em outros times, tal, assim, no time titular, tá? Não vem falar que eu jogava de reserva, não. Você acredita, Aí, Marcos? infelizmente, Tá se justificando aí, muito. infelizmente, chegou aquela coisa de religião na minha vida, Isso mas aí. não da maneira saudável, né? Isso aí dá uma estragada mesmo. Eu fiquei 5 anos sem jogar. Você ficou 5. Eu fiquei a vida toda depois disso. Só vim voltar a jogar bola mesmo quando eu vim pra cá. Que aí o Foi liberto. pessoal me desviou. Tá vendo, gente? Até você veio pra porta larga. hein? Vim pra Porta Larga. Até você. Aí eu não podia, porque era pecado, né? Porta larga foi linda. É pecado, meu Deus do céu. Mas, enfim. A gente acaba de ler um texto, né? Então fala a respeito das multidões seguindo Jesus agora, né? E é interessante que o texto vai fazer uma descrição. O primeiro elemento que a gente tem aqui é a citação das cidades, a origem das pessoas que estão buscando cura e libertação, né? E entre essas pessoas, o texto vai dizer que nós temos então aqui gente vindo da Galileia, ok, A região, nada de novo. nada de novo, da Judéia, Opa. e duas regiões que me chamaram a atenção, que é a região de Jerusalém e da Idumeia. Veja que interessante, né? A Jerusalém, que para o mundo do Antigo Testamento ela é vista, né, como o centro da religião judaica, o centro da política dos hebreus, o centro do poder desses homens e mulheres que arrogavam para si tamanha grandeza, né, e que sempre tiveram problemas. Eles se veem agora, as pessoas que estão em muita dificuldade, se veem saindo de um lugar que representava poder, política e religião, e eles vão até Jesus buscar em Jesus, junto ao mar, a lagoa lá. Era uma caminhada, viu? Tô olhando o mapa aqui, rapaz. Da Idumeia até lá na Galileia, lá em cima. De Jerusalém até lá. Jerusalém é longe também. É longe. É longe. Então veja, as pessoas passam a sair do lugar que representava a religião. Do outro lado do Jordão, aqui, ó. Mas eles não encontram naquele lugar resposta para as suas dificuldades e nem possibilidade de se verem livres daqueles problemas. E eles vão então até Jesus. E aí nós temos a Idumeia, que é a cidade do Herodes. Então, dois lugares que representam poder, existem pessoas saindo dessas representações de poder, porque lá não tinha, por alguma razão, o texto está mostrando isso, mas não está de graça aqui. Então, o que representava poder não era carregado de poder. Sim. Começa por aí. E é legal a ideia de Jerusalém. Quem tiver mapa, dá um Google e vê o mapa da Galileia, é legal, do primeiro século, hein? É legal. Vai entender isso aqui, ó. O legal dessa lógica, e principalmente a partir da ideia da bênção de Deus em Jerusalém, né? Com a ideia do templo, porque você tem o templo em Jerusalém,
nessa perspectiva de que é para onde a gente abre a janela em direção, na oração de Daniel, é de onde Deus emana a bênção. Nós temos que ir para Jerusalém. É os 3 vezes por ano que a gente vai nas 3 queria ir. principais festas. Então, eu acho legal porque você mostra que esse movimento de Jesus, ele começa a atrair pessoas que estão dentro de lugares que eram para dar bênçãos e curas, mas dar respostas para as vidas e para as necessidades, para que as pessoas vão em direção a Deus, e já não estavam indo mais em direção a Deus. Então, essas pessoas vão procurar aonde elas ouvem falar que pode ser que tenha resposta. De coisas certas, como Jesus, mas de outros charlatões também. Não é só isso. Os movimentos que tinha das mais variadas formas, tinha pessoas que enganavam também. Sim. Mas aqui, no caso, na figura de Jesus, a gente consegue enxergar alguém que permite que a sua fama corra, porque no momento aqui até parece que ele está meio que fugindo, né? O que acontece é exatamente isso. Jesus está fugindo e aí a gente barquinho para eu sair da muvuca. Jesus porque ele sabe que a galera está tentando matar ele e as suas atitudes vai começar a promover essa ocasião em que os caras estão arquitetando cada vez mais a sua morte. Então, o caminho parece que já começa a ser traçado da cruz aqui. Que tem, no Evangelho de João, quando a gente estudou o Evangelho de João, tinha uma passagem que então intentaram, a partir desse dia, intentaram matar. Sim. Tinha de forma mais clara, né? É. E aí parece que vira o livro dos sinais para o da paixão. E aqui parece que é mais ou menos a mesma lógica. Ele vem dizendo o seguinte, olha, aí vão começar a querer matar Jesus. Sim. E aí eles fazem bem essa mistura que o Fernando, essa mistura que o Fernando falou. As pessoas que estão misturando religião e poder. Porque é o símbolo do que o Wagner falou. É o fariseu que Sim. coordena e manda na religião, e os herodianos que estão ali por trás, tudo misturado com ladrão, bandido, ligado com Herodes, com Roma, uma bagunça toda. E é exatamente aqui, essa fuga atrás de Jesus para ver o que é que a gente faz, né? Eu acho bem legal. Em ambos lugares, por ter a palavra do Wagner, Não tem ordem, não. Fica à em ambos vontade. lugares então que representam poder, Jerusalém representa um Deus e a Iduméia também tem o seu Deus. Herodes é uma figura divina. Herodes tem poder e é visto com essa grandeza, né, de um homem cheio de autoridade, né? E essa aclamação de Herodes, ela é dada a partir da lógica do templo. Exato. Porque depois que eles constroem o templo na volta do exílio, o templo está mais ou menos. Quando Herodes assume, o Herodes o Grande, ele dá um tapa no templo. Então ele Passa um melhora, ele Dá um tapa de dá uma cal. melhorada no templo, deixa o templo mais belo, mais grandioso, e o povo gosta disso. Quando o povo gosta disso, é a moeda da troca. É o que a gente tem hoje, vamos assim dizer, na política e na religião do Brasil hoje. O cara dá dinheiro para a igreja vota no cara. É simples assim, a coisa acontece. Já não é de hoje, né? Aqui já tá posto. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas já que vocês foram geógrafos do texto, falar da geografia, né? Do Jerusalém lá embaixo, da Galileia lá em cima. Não, o geógrafo foi você que o pegou o mapa. Foi você. Nós só estamos citando a cidade. Foi você. Não, eu olhei. Não joga pra nós, não. Eu olhei, mas vocês descreveram bem. O técnico foi você aqui. Não, eu vou virar a página. Como vocês já... vou citar o Rubem Alves de novo. O bom sermão, o bom ensino é quando você ilustra. Vocês estavam ilustrando e estava fazendo sentido. Eu vou fugir da geografia e vou para o lance da multidão, cara. Interessante a potência que é a mensagem do Evangelho. A potência que é Jesus. Ele atrai multidões. A região era grande, cara. Quando a gente fala da Galileia, que é onde as coisas estão acontecendo nesses 3 primeiros capítulos aqui do Evangelho de Marcos, é uma região pobre, uma região com pequenas aldeias, né? Mas que os milagres estão extrapolando essa área geográfica e tá chegando em Jerusalém, está chegando na Idumeia, que é mais abaixo. Está chegando nas cidades para além do Jordão, né? Está chegando em Ciro,
né? Tiro e Sidom, está chegando em outros lugares. A mensagem, a vida, o impacto que Jesus está causando nessa região é absurdo, que as pessoas começam a se amontoar atrás dele. Né? As pessoas, no entanto, você falou, talvez, há uma cena até de medo, porque há uma aglomeração tão grande que Jesus, observando a periculosidade do momento, ele fala assim, arrumem um barco, porque ele já tinha feito isso em outros momentos, né? Sobe no barquinho e fala do barquinho. Então, é até uma rota de fuga. Se a coisa ficar feia aqui, hoje pega os reminhos e vamos para o outro lado. A gente já sabe que não é um grande mar, não é o Mediterrâneo, nós estamos falando do lago de Genezaré ali, né? Então é fácil atravessar. Então Jesus tem esse poder de atrair as pessoas, e isso é até hoje. Né? Isso é até hoje. Jesus tem esse poder de nos aproximar dele. E nós vamos ver mais para frente que ele tem esse desejo também. Sim. E essas outras duas cidades aqui não são de Israel, né? Quais cidades? Tiro e Sidom. né? Não. Aqui você gentil. começa a ver Jesus quebrando as fronteiras, né? Gentílica. Por mais que você tenha em outros lugares Jesus indo para outras regiões, ou talvez alguém que não é judia ou judeu tocando em Jesus, mas aqui você começa a perceber que Jesus vai para lá, né? Essas pessoas, ó, junto, na verdade, assim, essas pessoas vêm para cá, né? O texto está dizendo, quer ver, por uma enorme multidão vindo de toda a Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado. Então a fama de Jesus está trazendo os caras para cá. Mas o que é legal de quebrar as fronteiras é que você vê que Jesus não limita a graça, né? Mais uma vez, peraí, mas a gente vai curar quem não é judeu? Mas a gente vai curar a galera que está vindo lá de Tiro e de Sidom para cá, misturado? Que então da região da Ciro Fenícia. Estou pegando a cola lá, aqui. Daquela mulher lá, né, que vai conversar com Jesus dos cachorrinhos, né? Exato. Então, é interessante você perceber que, mais uma vez, a graça de Jesus não está limitada a essa questão genealógica, né? Nós somos judeus, nós não somos... Então, a bênção de Deus aqui, a partir de Jesus, já começa a extrapolar, né? A gente sempre critica e... somos até repetitivos nisso, né? Aos exageros. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vem martelando e deixando claro, o Wagner já falou isso, você, eu, né? Que nós cremos num Deus que realiza milagres. Mas é um Deus que dá sentido para o seu amor e não faz com que a gente se apoie no milagre e se esqueça de quem realizou o milagre. Né? Aquela velha chavão, né? Se preocupe com o abençoador e não com a bênção. Tem o seu fundo de verdade, né? Porque o mais importante, de fato, é o Deus que se revela a nós. Né? É o Deus que se revela a nós. A gente não pode ocultar isso aqui da mensagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a Bíblia fazendo esse destaque nessa narrativa das pessoas desesperadas, das pessoas, sabe, em total aperto. E o texto continua dizendo, Jesus curava muitas pessoas, de modo que todos, não é que ele curava todos, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto. Veja a beleza disso, né? O texto bíblico não está fazendo crítica ao esforço das pessoas. De forma alguma. O texto não está fazendo uma crítica à necessidade das pessoas. E é legítimo você se esforçar diante da sua dor. Sim. Em querer dar uma virada de página, né? E o bonito daqui é você sair de Jerusalém e sair da Idumeia, da cidade de Herodes, ou das cidades que possuem as suas divindades, os seus templos, o seu Deus e a sua religiosidade. Pega lá, vou fazer alguma coisa. Óbvio, eles estão buscando aqui esse alguma coisa, né?
E eles vão encontrar Jesus. E essa é a minha oração, né? Que a gente, em algum momento, a gente encontre, as pessoas encontrem Jesus, né? Ao invés de encontrar coisas, né? Ou encontrar templos. Encontrem Jesus, né? E o que me parece é que a maior dificuldade é você ter essa dedicação. Porque parece que a gente está num tempo em que parece que as coisas têm que ser muito fácil, né? Oxe, não foi o Wagner que falou lá do que abriu a igreja? Foi você que mandou aí, um camarada que abriu uma igreja, que saiu de saiu de determinada denominação grande, neopentecostal. Saiu do Valdomiro. Calma, calma, Esse cara tá aí. Calma, eu lembro. Calma. Mas eu não lembro o nome do cidadão. Eu não lembro. E aí o pessoal falando que foi para a igreja do outro porque o milagre lá é mais rápido. Acontece mais rápido. Então, exatamente. É exatamente essa a questão. Então, eu acho que os nossos maiores problemas é que a gente parece imaginar que a coisa precisa acontecer de forma mais rápida e não tem esse esforço de esperar que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente conheça Jesus na caminhada da vida. Me parece que a pessoa quer que a relação com Cristo, principalmente nesse desdobramento que vai dar aqui em se tornar um seguidor de Jesus, precisa acontecer no estalar de dedos. Então, eu acredito que um dos maiores problemas é que a gente não consegue manter a decisão de continuar se esforçando por Cristo. A gente escolhe Cristo hoje. Aí, daqui a um tempo, a gente fala, poxa, mas e aí? Não deu em nada, né, meu? Então, deixa quieto sair. Ou então, vamos para outra coisa, vamos para outro lugar, vamos para outra religião, vamos fazer. E aí esquece, abandona, buscando sempre esse negócio do estalar de dedo. O milagre agora, estende a mão aí. Aí a mão já volta ao normal. Não, levanta, aí pega pela mão e o milagre. Não é a relação com Cristo. Me parece que todas as coisas que nós estamos lendo faz mais sentido para além do milagre do que o milagre em si. Sim. Então, parece que as pessoas precisam entender que a caminhada com Cristo ela vai se desdobrando na vida, né? Quando as coisas vão acontecendo. E o que está acontecendo aqui é que as pessoas estão, de fato, o Fernando fez o pano de fundo aí, mas as pessoas estão procurando ele única e exclusivamente por conta dos milagres, da cura. Exato. Né? O Fernando disse, é legítimo, muita gente passando por dificuldade, e que bom que tem a igreja como uma referência de que, opa, eu vou lá porque tem um pessoal lá que é de Deus, é um pessoal que teme a Deus, eles vão orar por mim, vão me ajudar, né? Eu já contei uma vez que eu estava aqui na igreja e chegou uma moça no portão e chamou, falou, pastor, eu vim aqui para saber se eu tenho que fazer a cirurgia ou não. Eu falei, moça, aí você me complica, né? Não é assim que funciona. Eu não tenho bola de cristal para saber se você tem... Você veio no lugar errado. Agora, o que eu posso fazer por você é orar pedindo a Deus a bênção dele sobre você, sobre sua casa. E se você tiver que passar por uma cirurgia, que ele esteja junto com os médicos, né? Mas tem essa referência de que aqui a igreja, nós, discípulos de Jesus, damos continuidade ao ministério de Jesus. Então, nesse ponto, é positivo. Está tudo certo. E é importante a gente frisar que Jesus não está assim, você não vai me seguir, não vou te curar. Né? Não tem essa lógica. Não, você não. Você eu já vejo. O que aconteceu com você? De Cafarnaum. Não tem lógica, né, de você chegar e falar assim: não, mas você não vai. Deus te curou para você seguir ele, né? Como se fosse essa relação de troca. Não é. Jesus pode vir, o cara pode vir aqui, a gente pode orar pelo cara, o cara pode ser abençoado e nunca mais voltar. E o que a gente tem a ver com isso? Porque a gente não foi a gente que curou? Nada. A gente só orou? É como se fosse. Parece que o poder tá no um Super Fernando. Dá unção aqui, ó. Não, a unção tá lá, domingo. É lá. Pronto. É lá. Pronto. Caiu, viu? Cai nós dois. É isso. E a galera tava nesse intuito de ser simplesmente curado, né? E Jesus... No entanto, o desfecho aqui desse primeiro bloco que nós lemos, perícope, como diz na teologia, né? O versículo 11 vai dizer que sempre que os espíritos imundos o viam,
prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. A gente já falou em episódios anteriores que tem uma intencionalidade na fala demoníaca aqui desses espíritos imundos, né? No entanto, a resposta de Jesus é: mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Por quê? Porque junto dos sinais, os espíritos imundos queriam dizer: isso, ele é o Filho de Deus, ele é o Santo de Deus, né? O Fernando falou dessa diferença aqui, né, Fê? Lá atrás era o Santo de Deus. Agora... no capítulo 1, versículo 24, fala que ele é o Santo de Deus. E aí você tem você tem essa diferença muito por conta do desenvolvimento do texto do Evangelho. Porque, veja, você tem na narrativa de Marcos o surgimento de um curandeiro. De alguém que cura, de alguém que está sendo reconhecido pela sociedade como especial. Então, esse é um santo, esse é alguém diferente. Agora, quando os demônios passam a falar, ele é o Filho de Deus, ele não é só um diferente, um profeta, ele é o Filho dos deuses, segundo o que se pensa a respeito de quem opera milagre. Ele é quase que um semideus, né? Aí você vai entrar nas questões das religiões do primeiro século, a maneira com que eles entendiam quem curava, a maneira com que eles intitulavam essas pessoas. E uma das formas, um dos títulos desses que operavam milagre, era em serem chamados de filhos de Deus. Essas pessoas que realizavam cura, né? E aí entra em conflito com a divindade romana, né? Total. Com o imperador, né? Sim. Ele é o Deus do império. No entanto, que tem culto, templos dedicado ao imperador. Então, isso não é só um problema. Não é só um problema que, como você cita, né, de antecipar algumas coisas e Jesus ser perseguido por conta disso, né? Também existe uma titulação que não pertenceria a ele naquele momento, até porque não houve toda essa revelação. Não que ele não seja filho de Deus, tá, gente? Sim, que é mentira, né? Não é mas isso. Mas o ministério era embrionário, estava começando. Estava começando. Se isso toma grandes proporções, o ministério seria ainda mais reduzido, porque 3 anos é pouquíssimo. A própria narrativa vai dizer, para que não houvesse, não expusesse publicidade. A publicidade dele, nesse momento, não era boa. Não. Ele iria ser morto antes do tempo, né? Crucificado antes do tempo. E ele precisava fazer muita coisa. Se né? o cara só curou e já estavam tentando matar ele, se dissesse que ele era filho de Deus, aí era blasfêmia das blasfêmias. Aí os fariseus iriam ter muito subsídio para chegar no império dizendo: pera lá, mas não é imperador que é o filho de Deus, que é o que tem o direito de ser cultuado, porque se ele é filho de Deus, ele tem o direito de ser cultuado. Sim. Se os espíritos reconhecem ele como filho de Deus, ele tem o direito de ser cultuado e adorado. Mas isso é só para o imperador. Isso é só para os deuses do império. E aí você vê nessa atitude eles tentando trazer para Jesus um problema que não era para ter, né? Não. A intenção de Jesus não era se chocar com o império. Não. E chegar lá e destronar César. Não era de forma nenhuma. E eles estão querendo criar uma condição que não era o interesse de Jesus. Por isso que ele fala: cala a boca, fica quieto. Não é aí que eu vou. Então, já é de propósito, né? Porque se é para impedir a missão de Jesus, se o Satanás é o que se opõe, esses caras que estão em nome de Satanás estão se opondo ao ministério de Jesus. Sim. De forma veemente, né? Não. E aí Jesus já vem... Parece que eles somam aos fariseus, né? Os espíritos imundos. É verdade. É um grupo só. Porque o fariseu não estava fazendo isso lá no episódio anterior, do homem com a mão ressequida, mirrada, atrofiada, mirrada, murcha. Eles não estavam bolando um plano? Eles não queriam matar Jesus? E o que os espíritos imundos estão querendo aqui? Revelando a mesma coisa. É até interessante pensar nisso. Que espírito que soprava nos fariseus, hein? Isso é muito interessante. Lógico que é. Isso é muito interessante. É tão interessante... desculpa que eu falei longe do áudio aqui, do microfone. Perdão, técnica. Me dei uma olhada agora aqui que eu falei: Deus do céu.
Deixa eu corrigir aqui minha postura. Bom, o Abner não está aqui para me corrigir, né? Daqui a pouco chega a mensagem aí. Não, daqui a pouco eu chego aqui, ó. Microfone, fica na frente do microfone. Tá louco? Hackeei a câmera da gravação, tô vendo aí você. É interessante o que você fala, Wagner, sobre o espírito que estava nos fariseus e que estavam aqui se manifestando, né? Eles têm a mesma intenção de afastar o projeto de Deus, né? Então eu posso dizer no século XXI que ainda existe um espírito maligno que tenta afastar a manifestação do reino de Deus na vida do ser humano com mensagens, com práticas, com ideias que apontem para um filho de Deus que não é Jesus. Ou seja, mentiras revestidas de verdade que levam pessoas a um profundo engano e a uma adoração que não é a adoração ao verdadeiro Deus, ao Jesus da cruz. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e abrir os nossos olhos, a nossa mente, e daqueles que estão nos ouvindo, para ficarmos atentos a isso. Claro. Existe um espírito que sopra. Não, e a gente está num tempo tão doido, que é engraçado. Você estava falando, estava relacionando aqui. O versículo diz, de Jesus, né? Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Ou seja, os espíritos imundos estavam falando a verdade em relação a quem Jesus era. Uhum. Ele é o Filho de Deus. Mas a maneira está errada, né? Exato. Nos nossos dias hoje, tem gente falando de Jesus sem falar a verdade sobre Jesus. É o oposto dos espíritos imundos. Os espíritos imundos falavam a verdade, só que não era a hora de falar, de revelar aquilo. Nos dias de hoje, dando um salto mesmo, para os dias de hoje, tem uma galera falando sobre Jesus, mas não conhece Jesus. Olha que coisa interessante, né? Lá Jesus fala para os espíritos, espera aí. E hoje aqui, Jesus deve estar como na relação com o homem com os fariseus da cena anterior. Está de coração, está indignado, está triste. Porque muita gente fala de Jesus, mas não conhece Jesus. E o decorrer do texto aqui vai falar um pouco disso no chamamento dos 12. Né? De conhecer Jesus, de estar perto de Jesus. Então tem um paralelo aqui também, meio curioso, de uma leitura, de uma análise, de uma interpretação para nós. Muito interessante, até porque o movimento hoje é o contrário. As pessoas falam de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Fala coisa que não tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. Até porque grande parte das pregações dos púlpitos brasileiros e de outros lugares não tem a ver com o Cristo que transforma o ser humano. Tem a ver, na verdade, é um movimento de oferecer uma mensagem. Aqui não eram as pessoas que estavam em busca de resposta. Sim. As igrejas estão oferecendo resposta para encher os templos, a fim de que aquele lugar se torne um lugar tão cheio, mas tão cheio. Então, para isso, eu preciso pregar o que as pessoas querem ouvir. Então, aí a gente mudou a lógica do Evangelho, né? A gente mudou a lógica. Na Total. verdade, assim, as pessoas onde a gente quer chegar, né? As pessoas são o nosso alvo como clientes, né? E a gente tem que oferecer um marketing que possa atraí-las. Quanto às ferramentas de exposição do marketing, legal, mas como você criar esse desejo das pessoas virem por necessidades criadas pela gente e inventando que Jesus pode solucionar elas, aí é um grande problema. Aí é um equívoco que você está vivendo esse Jesus que ninguém conhece. Esse Jesus que virou um ídolo, né, na verdade. Não é o nosso Deus, ele é um ídolo transformado pelas pessoas para que faça esse movimento, que a gente dá alguma coisa para ele e ele dá alguma coisa para a gente. Que, na verdade, o que a gente não quer não é Deus. A gente quer alguma coisa que ele possa me dar.
Então, aí a gente transformou ele num ídolo. Então, eu acho que é um equívoco pensar dessa forma, e eu acredito que parece que os demônios falavam mais verdade do que os caras que estão pregando hoje. Exato. É isso aí. É isso mesmo. Muito legal. E na sequência do texto, então, Vai pros 12. O Vai Wagner pros já 12. linkou. Vai O pros Wagner 12. já linkou o texto, é só ler Bora. agora. depois Jesus subiu ao monte e acontece o quê? Ele chama, então, Assim. os que ele quis e vieram para junto dele. Então ele designou os 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Que maravilha, hein? Muito bem. Você vê que é legal, as narrativas, eu acho que é importante a gente pegar algumas coisas, pelo menos de forma panorâmica, porque você vê que alguns desses caras que estão aqui, Jesus já chamou nos versículos anteriores, né? Aham. Então, não que Jesus não tinha chamado uns e completou agora, mas existe uma lógica narrativa que você tem que fazer quase que mesmo um espelhamento da imagem que eles tinham, do imaginário contemporâneo, de um monte onde Deus se manifesta e chama as pessoas para seguir, como se fosse uma aliança, né? Na imagem do Sinai. Legal, Então você legal. tem um camarada que sobe e chama esses discípulos para si. Então, é como que se fosse uma cerimônia de chamamento. Eu poderia dar esse nome. Em que você faz aquela imagem para que eles compreendam que Deus se manifesta a partir de um lugar e que os discípulos são chamados a partir... Então, a gente tem ali o convite que a gente faz às pessoas de forma particular. Depois, a gente faz um movimento público para que as pessoas vejam que Deus, de verdade, chamou esses discípulos. Então, aqui tem a listinha completa. Né? Não tem 2 lá, depois Mais 2, Mateus, depois Mateus. depois mais 2, e aí você fala, poxa, mas cadê o Bartolomeu? Cadê o outro? Não, aí aqui ele já faz a lista para mostrar todos eles, né? E acho que o grande legal. desafio, né, o que o Wagner comentava nos bastidores, né, e aqui eu vou usar as palavras dele, mas o machado, sábio, o machado é dele. O machado está na O mão machado é dele. dele. Eu que vou Sei. fazer a força agora. Então, Isso aí. dá licença. Importa quem faz a força, não é quem é dono do machado. Mas Mas como só não deixa ele cair na água. Aí o Renato ora. Se deixar cair na água... O Renato ora, ele sobe. Mas é legal então que Jesus chamou os apóstolos primeiro para estarem com ele, né? Sim. Então a gente percebe a importância desse chamado e a importância do interesse de Jesus que eles não estejam presentes com ele só pela mesma dinâmica anterior da multidão que ia atrás do Sim. discípulo, perdão, do mestre que oferece curas e milagres. Não. Eu quero que vocês estejam comigo. Eu quero que vocês estejam comigo. E estar com Jesus é uma dimensão profunda, é uma dimensão litúrgica, sei lá, vai me ajudando aí, vamos colocando um monte de coisa. É mística. É mística, profundo, é transcendente. Transcendente. É uma experiência. É uma experiência que foge à lógica, Sim. extrapola a lógica humana. É um luminoso. É de se entender quando você tem um quando você tem um Apocalipse falando que João viu Jesus e de repente ele foi para o chão por tamanha glória que ele vê. É uma coisa diferente. Aí eu retomo a mesma fala do apóstolo Wagner, que glória. quando você tem essa relação de discipulado, a coisa mais importante é você conhecer o mestre, né? Nossa. Então, quando você tem esse movimento de que Jesus te chama para estar com ele, a gente hoje parece que atropela a coisa. Jesus te chama
E aí, antes de Preencher você... sua carteira. Ou então, antes de você conhecer Jesus, você já quer falar sobre ele, né? Nem conhece. Você nem conhece, tá? E a gente entende, né? Já falamos alguns relatos aí que a pessoa era curada e já saía no caminho falando da cura, tá? Não, mas aí você está relatando Testemunho. a cura, falando, é diferente Testemunho. das pessoas acharem que de um estalar de dedo você já deve estar pregando, já tem que ser pastor de igreja, já Nem tem com que... Paulo aconteceu isso, Exatamente. rapaz, que era um cara Nem com fariseu ele. formado, nem com ele. Então, eu acredito que há um grande equívoco aqui. A gente precisaria olhar numa perspectiva de dizer assim, peraí, eu quero estar com ele, porque ele me chamou para estar com ele primeiro. Olha, o chamado do discipulado de Jesus, quando ele depois de morto ressuscitado, qual que é a ordem? Ide, ensinando. Sim. Para mim, a ordem mais bonita desse texto aqui do chamamento dos 12 é exatamente isso que vocês estão enfatizando. Está com ele. Não é pregar. O objetivo de estar com ele é óbvio, é pregar e expulsar demônio. O texto está dizendo isso. No texto é isso. Mas antes de pregar e expulsar demônio, para quem tem o privilégio de ser chamado a estar com ele, isso é o fundamental. Essa é a base. Essa é a base. Quando eu li o texto e ele escolheu 12 de uma multidão de gente que está seguindo ele. Por mais que a gente já falou em outros momentos que multidão não é aquela coisa de 5 mil, eram as pessoas que estavam mais próximas dele. Havia mais que 12, mas muito mais, aí é muito mais. Ele escolheu 12 a dedo. E 12 cabras, assim, especiais. E diferente. Múltiplos, diverso. E antagônico, exato. Mas tão antagônico que a gente já falou aqui. Tinha um Simão Zelote e tem o Mateus publicano. Pô, os caras são inimigo declarado. Não tem amizade. Esses 12 que Jesus chama, há ambientes conflituosos, cenários conflituosos. Esse é o mais extremo. Só que a gente vive um evangelho hoje de que se você é diferente, tem que se separar. Pô, cara, o cenário político recente, a gente tem que ser honesto, a gente perdeu amizades aí, irmãos, sabe? A gente perdeu pessoas. Né? Porque a igreja não fala assim assado, porque a igreja não valida a direita, não valida a esquerda, não valida o candidato tal, Cara, se a gente não souber lidar dentro do reino de Deus com diferenças políticas, cara, isso é uma aula de Jesus para nós. Pô. Inclusive, teve um sopro desse numa das ceias aí, que eu falei exatamente isso na ceia, cara. Essas coisas não podem dividir a gente, separar a gente. Jesus nos chamou para caminhar no reino de Deus. O reino político, vamos dizer assim, o hemisfério político, a atmosfera política é secundária ao reino de Deus, né? E isso está explícito no chamamento dos 12. Cara, havia diversas pessoas diferentes. Por que ele chama o Tiago e o João de Boanerges, os filhos do trovão? Os caras eram explosivos, os caras tinham ideias progressistas, não sei se a palavra revolucionária. E eram meio mimadinhos. A mãe intercedia pelos dois. Põe aqui, ó, põe o meu filho na direita. Tem uma desses que ele disse: se você quiser, a gente ora e manda descer fogo do céu e queimar os camaradas. Exato. Então, são personalidades diferentes. Aí chega o tal do Judas Iscariotes. Pô, tem uma discussão grande sobre o que é esse Judas Iscariotes. Tem uns que falam que é uma região. Esqueci o nome, mas que tem deve ser isso aí, eu não lembro agora. Os outros vão falar que a tradução literal é que ele era ruivo. Iscariotes é uma tradução para uma pessoa ruiva. O fato era uma pessoa de um lugar mais distante, não era ali próximo deles. Jesus foi selecionando, cara, foi selecionando pessoas diversas para dizer assim: me segue quem quiser. Me segue todo tipo de gente. E quando me segue, eu trago para perto de mim. Vão estar comigo. Para quê? Porque a partir daí, desse discipulado, de beber dessa fonte divina, aí vocês vão ter autoridade para pregar e expulsar demônios. E o que é legal é que parece, assim,
entre o que os demônios estão falando e o que Jesus vai fazer com os discípulos, parece que tem um detalhezinho, porque ele está dizendo assim, olha, vocês calem a boca, mas vocês anunciem. Não tem uma relação estranha, diferente. Ele está dizendo assim, não, peraí, vocês não vão falar não, quem vai falar é eles aqui, ó. Quem eu chamei para falar e levar a mensagem do Evangelho são os meus discípulos. Vocês não falam são os demais. demônios. Vocês falam demais. Vocês estão Cala a atropelando a coisa, cala a boca. Por quê? Porque acredito que a forma com que Jesus quer conduzir os seus discípulos a falarem não é uma forma a partir da lógica dos demônios, né? Porque a lógica dos demônios é fazer esse estardalhaço, onde há um tipo de possessão demoníaca, e quando eles saem, eles fazem todo esse tumulto, eles abstraem a pessoa da realidade, eles tomam o corpo da pessoa, mas o discipulado de Jesus, a partir da lógica do Espírito Santo, é da vida. É pé no chão. Então é totalmente ao contrário. Então ele está dizendo assim, ó, quem vai ser os meus mensageiros não são pessoas que controlam outras pessoas, são pessoas que libertam outras pessoas. São pessoas que dão vida a outras pessoas. Então, o que Jesus está fazendo é criando esses mensageiros a partir dessa lógica da aproximação, de viver a vida com Jesus, para que nessa vida que eles vão absorvendo de Jesus na caminhada, eles possam, ao pregar o Evangelho, primeiro, expulsar esses demônios que controlam vidas e falar sobre o Filho de Deus. Aí ele pode falar, porque não é a lógica do começo do Evangelho? Lá no começo a gente diz, qual que é a ideia do... Aqui começa a boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Uhum. E aí o demônio não pode falar, de forma alguma. Quem pode falar? São quem Jesus chamou para falar. Sensacional. Muito bom. Sensacional. Olha, Muito bem, bem. sensacional. É uma revelação do texto que salta, né? salta aos O nossos... sopro do Wagner. Que salta aos nossos olhos, gente. E veja... É muito bom a gente interpretar o texto, só que de verdade, gente, o meu coração ele pulsa para que isso aqui se torne mais do que uma interpretação. Não é possível que esse texto de 2000 anos, isso aqui tem 2000 anos, né? Esse texto, O novo. esse texto aqui que superou, cara, Guerra, tanta coisa. Cruzada, queimada. E que, na verdade, ele supera, inclusive, as atrocidades que fazem hoje com a palavra de Deus. Porque eles não queimam, mas eles hoje torcem tanto para desacreditar esse texto, porque aqui são lições muito mais do que religiosas, são lições para a vida. Porque se está perto de Jesus, esse chamamento que me leva para perto de Jesus, é esse chamamento em que me autoriza falar dele e que desautoriza os demônios a falarem dele, cara, isso me coloca numa condição de privilegiado, no sentido, cara, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Mas ele faz isso porque ele me ama, porque ele me chama. E o texto está dizendo aqui, ele chama quem ele quer. E quem ele quer chamar? Ele quer chamar todos quanto o recebeu. Aí eu vamos recorrer ao Evangelho de João, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os demônios aqui já não são mais seres que podem, de alguma forma, experimentar do arrependimento. Esses já eram, né? Sentenciado. Eles foram sentenciados. Eles escolheram o caminho de Satanás. Exato, eles escolheram. Eles escolheram o caminho de Satanás. Quando eu escolho a mesma mensagem de Satanás, que é a mensagem que está na boca dos demônios, eu também escolho essa mensagem que dá as costas para Jesus Cristo, de fato, a revelação de Deus. Se opõe ao reino. A gente se opõe ao reino de Deus. Então, gente, a minha oração para você que está nos ouvindo, você que está em casa, você que está nos vendo, em qualquer momento que seja, que tudo isso aqui seja mais do que uma palavra de interpretação bíblica, mas estar perto de Jesus seja tão poderoso
que faz com que você entenda o Evangelho não de uma maneira pragmática do século XXI, que busca os resultados e resposta somente para as angústias, mas é um Evangelho que, além de também revelar respostas para as angústias da vida, mostra uma transformação do indivíduo como ser humano. Amém. E ele experimenta de grandes milagres na vida e revela e manifesta o poder de Deus onde quer que ele esteja. Então, assim, a minha oração é essa. A oração, o nosso pó de graça aqui, tem esse cunho. E eu esperaria muito que as pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja local, das igrejas, das pessoas que nos escutam, ouvissem esse evangelho e se sentissem motivadas a viver essa transformação. A não viver um evangelho de não pode, mas sim um evangelho de não quero, porque eu entendi o que é o reino de Deus. Eu posso qualquer coisa, mas eu não quero, porque eu entendi o que é o reino de Deus. Eu posso me afastar da pessoa e criar partido de divisões e ser contra você, Wagner, mas eu não quero, porque eu entendi o que é o reino de Deus. A vida é maior do que o sábado, não o sábado é maior do que a vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 E aí? Fala aí mais aí. Amém. Amém, olha lá. Vamos seguir os passos dos apóstolos aí, ó. Andar com ele, pregar. Porque senão, isso é uma verdade, porque senão a gente deixa essa mensagem aqui, Wagner, cair no esquecimento. Quantas pessoas vão ter acesso a isso? Não sei. Mas queira Deus que uma pessoa tenha acesso e ela leve essa mensagem para outros e através dela milhares e milhões de pessoas tenham acesso a essa mensagem, sabe? Sim. Pode ser que uma seja alcançada e essa uma alcance milhares de milhares de milhares. Nós não sabemos isso. A gente... Isso é verdade. Sim, não. Entendeu? A gente, na quinta-feira aqui presencial, teve uma hora que foi testemunhos desse tipo, né? O Du falou, eu falei, de uma pessoa que, de repente, a partir dessa pessoa, tem um pequeno grupo na casa. Né? A pessoa se converteu e montou um pequeno grupo. E, a partir desse pequeno grupo, um outro movimento, uma igreja. Então, é isso aí. Vamos seguir... E é estar com ele para ir, né? Estar com ele, isso é aí. estar com ele para ir, né? Exato. O alicerce, como vocês disseram, é esse. É estar com ele para ir. É um movimento ativo. Não é se nós estamos falando de movimento de vida, né? Não é um movimento inerte. Não. É um movimento ativo. Sim. É estar com ele para ir. Não é estar com ele para manter dentro do templo em Jerusalém, guardado para mim, para as minhas convicções, para o meu mundinho, e acabou. E aí, quando eu vou para fora, a primeira oportunidade que eu tenho é de dar um tapa no outro. Não, é estar com ele para ir. Glórias. Amém, pastor. Deus te abençoe. Palavra pastoral Deus te agora. abençoe, viu, meu pastor? Amém, pastor. Amém, gente. É isso? Amém. Para Amém. mim é. Para mim, aqui, ó, a Bíblia fechou. É Depois que fecha, É isso. fecha Para o o soco. conhecimento. Pode encerrar você. Tem que Você falar abriu a aí, o partir Renato. daqui, ó. Ah, Tem que falar a partir daqui. a Fechou. partir daqui fechou, já era. Já era. Então vamos encerrar, meus irmãos? Vamos. ó, Graças a contribua Deus. na Olha, nossa vai, igreja, manda bala. Faça a sua oferta, contribua. O Fernando não está aqui para fazer o merchan. Não, eu tô aqui. É Só que eu não tô quer vendo. fazer, né? Manda o like. Manda o like, olha lá, ó, os meninos já... Ô, pessoal, eles tudo vergonhinha aqui. Ó. Ah, dá licença, vai. Ó, não dá, tá pronto. É isso. não dá ouvido pros inimigos, não. Olha só. Tem muito o que falar. Agora virou inimigo já, velho? Tava crente, faz De 3 segundos. apóstolo virando... Por favor, olha só. espírito imundo. Se você quer... Se você quer continuar ouvindo a voz do Espírito... Misericórdia. Brincadeira, só dá um like e nos ajuda, vai. Abençoe. Deus abençoe, ajuda a gente, contribua na comunidade. A gente precisa muito da sua generosidade. Sim. Que você nos ajude. Amém? Amém. Amém. Vamos orar, Fernando? Vamos orar. Fernando. Já que Ó, você tá aí. Ele orou, eu orei, falta você orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, Amém. por esse encontro, obrigado por Deus essa palavra. maravilhoso. Muito obrigado. Uma mensagem tão impactante aos nossos corações, Senhor, muito obrigado, Pai. Queremos estar contigo, Senhor. Queremos ouvir o teu chamado e permanecer contigo, Pai. Ó Deus, queremos ouvir a sua voz e permanecer contigo, Senhor. Porque tu nos chama para estar perto de ti. Amém.
queremos ouvir o teu chamado e permanecer contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Abençoe a todos quantos estarão conosco ainda, participando desse encontro, o tempo que for, quando for, que a bênção do Senhor se estenda sobre todas as pessoas, Pai. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai. Peço a sua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Um abraço. Um abraço.